Olá! Nessa videoaula nós vamos pensar um pouco e olhar sobre o conto, ou o mini-conto, né? Que é a atividade que a gente vai fazer nessa trilha de aprendizagem. Até então, no nosso componente, a gente veio olhando tendo um olhar sobre a poesia, certo? O poema, que é aquele objeto, conforme eu comentei para vocês, verbo, voco, visual, né? Palavra, som e visualidade, a forma como ele se apresenta sobre o papel. Agora, a gente vai entrar num outro campo muito importante da literatura, da arte da palavra, que é a narrativa, que é o narrar o acontecimento, o contar os acontecimentos. O conto, o verbo contar, ele vem de computare, né? Vem da ideia de contar em latim mesmo, 1, 2, 3, computare. Então, conto é parente de computador, por exemplo, vem da mesma origem. Ele é uma narração oral ou escrita de um acontecimento falso, ou fábula, que se conta às crianças. Essa é uma outra possibilidade de se entender o conto. Ele é um relato de um acontecimento. Ele é a narração de um acontecimento falso, ou inventado, ou criado, ou verdadeiro. A narrativa, né, o ato de narrar, o ato de contar histórias, ele é ancestral, ele está com o humano desde sempre, não há um começo, ninguém inventou o ato de narrar. Porque praticamente todas as sociedades, em todos os cantos do mundo, tinham as suas maneiras de narrar, os seus modos de narrar. E essas narrações, essas narrativas, elas sustentavam a cultura, a memória, a religião, os mitos de cada um desses povos. À medida que as sociedades foram avançando, que o mundo também foi diminuindo, né, de tamanho por causa das fronteiras, que descobriu-se a América, descobriu-se não, né, achou-se ou invadiu-se, como queiram, esses continentes, as distâncias ficaram menores. O modo de narrar também foi se alterando. Por quê? Porque ele encontrou não apenas a oralidade para existir, mas encontrou a escrita. A escrita como esse lugar muito especial, muito forte da narrativa. E se você pensar nisso que a gente entende por literatura, ela é basicamente constituída em grande parte por narrativas. Então, os romances todos, ao longo dos séculos, os romances contemporâneos, os contos, né, que é essa narrativa breve, mas não tão breve. A gente tem uma outra categoria, não muito comum na literatura brasileira, mas que é a novela, que é uma narrativa entre o romance e o conto, que não tem nada a ver com a novela da televisão. A novela da televisão, ela está no campo da dramaturgia, né? No campo dos roteiros de cinema, das peças de teatro. Então, é um outro tipo de narrar histórias, que vai envolver a dramaturgia. Aqui a gente está no campo da narrativa literária, que é o romance, a novela, o conto. E tem uma experiência que autores mais contemporâneos estão fazendo, que é o mini-conto. Ou seja, é o conto menor, é o conto retirado dele todos os excessos, todas as descrições, todo o desenvolvimento, digamos assim, ficando apenas com o básico para contar a história. Então, o mini-conto, naquela antologia que eu passei para vocês lerem, de mini-contos, ali vocês
vão perceber vários estilos, né? Mas todos são mini-contos porque são narrativas breves, são narrativas curtas que narram um acontecimento, uma impressão, um fato, né? E que geralmente tem poucos personagens, alguns são apenas um diálogo muito rápido. Então são várias maneiras de se pensar e escrever um mini-conto. Na nossa atividade aqui, a gente vai trabalhar com um limite de até 100 palavras. Parece pouco? É pouco, mas vocês podem ir de 2 palavras a 100. Então, tem aí um espaço grande para vocês narrarem, né, esse acontecimento. Essa questão da narrativa, do conto, né, de contar uma história, de narrar uma história, ela é muito antiga, ela está em praticamente todas as sociedades, e ela se mantém em todas as sociedades contemporâneas, sejam as sociedades que ainda são muito tradicionais, e como as indígenas, algumas sociedades africanas, algumas sociedades da Indonésia, são muito tradicionais ainda, e a narrativa se mantém lá como um dado muito forte, muito inerente a essa sociedade, preservando a memória, preservando a tradição, preservando os costumes. E, ao mesmo tempo, nas sociedades capitalistas, modernas, tecnológicas, né, a narrativa ainda permanece. A narrativa ainda está constituindo essas sociedades, como a sociedade americana, as sociedades europeias, nós mesmos, né, os brasileiros, nós somos muito movidos ainda por narrativas, por contação de histórias, né? E as narrativas, sejam as mais tradicionais ou essas contemporâneas, elas têm algumas características. E essas características eu gostaria que vocês mantivessem essas características nos textos que vocês escreverão, nas histórias que vocês escreverão. A primeira característica de uma narrativa é que ela conta e narra um acontecimento. Ela narra um acontecimento. Então, pensem na vida de vocês, pensem que vocês vão fazer uma viagem, vão tirar umas férias, vão viajar nas férias, e vocês voltam e as pessoas perguntam para vocês: e aí, como é que foi as férias? O que vocês vão contar para essa pessoa? As coisas divertidas, os perrengues, os contratempos, os desesperos, as gafes, certo? Os micos. Vocês vão contar aquilo que merece ser contado, aquilo que chama a atenção e que gravou-se na memória de vocês como um acontecimento, certo? Então, no processo de se criar um texto literário, narrativo, é a mesma coisa. O escritor, ele vai escrever algo que ele considere importante de ser contado, que tenha um acontecimento, certo? Que haja o que dá para chamar de acontecimento, peripécia, certo? O próprio enredo, digamos assim, da história. Então isso tem que ter, né? É um elemento fundamental da narrativa. No miniconto é pontual, é algo que aconteceu pontualmente. Vocês não podem desenvolver muito, ambientar muito. Tem que ir direto ao ponto. Aqui dá para pensar a diferença entre fotografia e filme, certo? A fotografia você tira aquele instante e você nos mostra aquele instante do acontecimento. O filme, você pode filmar 10 minutos, 15 minutos, 1 hora e mostrar todo o acontecimento no seu desenrolar, certo? A narrativa do miniconto é pontual. É aquele instante que você vai nos contar. E como você tem poucas palavras, você precisa deixar espaços em branco, deixar para o leitor montar o contexto, montar a situação. O trabalho do leitor no miniconto é muito grande, porque é ele também que vai
compor um pouco esse acontecimento que você está narrando, compor com a imaginação dele, porque você não tem espaço, você não quis fazer isso, né? Você deu apenas um ponto para ele, um acontecimento importante para ele, e todo o resto em torno ele, o leitor monta. Então, o acontecimento é o primeiro fator importante. O outro fator muito importante é a ideia do personagem. Né? Essa história tem que se passar com alguém. Esse alguém não é necessariamente apenas uma pessoa humana, mas pode ser uma pedra, pode ser um cachorro, pode ser um copo, pode ser uma mesa, pode ser um computador. Quer dizer, você pode personificar qualquer coisa, mas ele tem que ser um personagem. Esse acontecimento tem que acontecer com alguém, certo? Com uma personagem, e que seja digno de ser narrado. Essa história ela pode ser narrada em primeira pessoa, ou seja, o personagem, alguém que está participando da história, narra o acontecimento, então ele é um personagem narrador, ou você tem um narrador, que é uma voz que se mantém de fora, olhando a cena e te contando a cena, ou contando para o leitor a cena. Então, a diferença, uma descrição rápida. João foi à feira, não encontrou a melancia, mas encontrou uma ex-namorada. Começo de uma história, né? Então, isso é uma narrativa em terceira pessoa. Eu estou narrando a história de João, o acontecido com João e a ex-namorada dele, certo? Agora, em primeira pessoa, era o próprio João ou a namorada ou o ferante, quer dizer, era alguém que estava na cena e que narrava a história, que narra a história. Então essa é outra característica da narração. Ela tem sempre alguém contando essa história. Esse alguém participa da história ou está contando ela de fora. Não confundir narrador com escritor, né? O escritor é a pessoa física, é você que está escrevendo, criando, pensando a história. Pessoa física que em determinado momento vai sentar e vai escrever essa história. O narrador é a voz que vai chegar ao leitor, certo? Porque não é você que vai estar lá na cabeça do leitor falando aquilo para ele, certo? Quando ele lê a história. É uma voz, é um subterfúgio textual que vai estar contando essa história para o leitor. E quem conta essa história para o leitor é o narrador, certo? O leitor, por exemplo, pode não te conhecer. Você pode ler histórias de autores que já morreram. Não é o autor que está te contando a história, é o narrador que ele criou que está te contando a história. Então é essa a diferença. O narrador ele está no plano textual. É um elemento que a gente usa para compor o texto, para dizer o texto. E você, escritor, você, autor, você, pessoa física, é outra história, é outra figura, né? O texto, depois que ele nasce, ele ganha independência, ele não é mais seu, né? Ele vai para o leitor e ele passa a ser do leitor. Então, nós temos como elementos importantes da narrativa o acontecimento, os personagens ou o personagem e quem conta a história, primeira ou terceira pessoa. Outros dois elementos importantes de uma narrativa é tempo e espaço. Ou seja, essa narrativa ela acontece em um determinado tempo, e aí o miniconto, esse tempo normalmente é restrito, né? Então, porque você está narrando muito brevemente algo, então geralmente esse tempo é restrito no presente, acontece naquela hora, mas você pode também criar minicontos em que há uma grande passagem de tempo, né? Por exemplo, você começa a história com o pai e termina ela com o filho, então tem aí uma passagem grande de tempo. E espaço. Nas narrativas, normalmente a gente vai indicar onde estão esses personagens, seja lugares, casa, rua, cidade, seja municípios. Tá? Ele está no Recôncavo, ele está em Itaberaba, ele está na Chapada Diamantina, ele está na praia, ele está na montanha. Então,
essa ambientação é importante que vocês coloquem. Mas no miniconto, novamente, não há muito como fazer descrições. Então, João estava em casa, né? Não, você não vai descrever que a casa é pobre, que a casa é alta, que a casa é mal pintada, que a casa é pequena, a menos que isso seja fundamental para a história. Senão, você tem poucas palavras. Senão, apenas a ambientação é necessária. Todo esse resto é o leitor quem vai montar. Então, esses são os elementos principais da narrativa, né? Vou repetir para ficar bem visível aí para vocês quando vocês comporem a narrativa. Porque é importante que vocês também saibam a diferença e consigam diferenciar entre o poema, que é o que a gente viu até agora, que, como eu disse, é um objeto verbo-evoco visual, ou seja, num poema você tem que pensar a palavra que está nele, você tem que pensar o som que ele produz, você tem que pensar o espaço que ele ocupa sobre o papel, ou seja, o desenho do poema sobre o papel. Na narrativa, a gente foca em outros elementos. Quais são esses elementos? A gente foca no acontecimento, a gente foca no personagem, no tipo de narrador e nessa noção de tempo e espaço. Como a gente vai trabalhar com mini-contos, então aí precisa também um trabalho com a linguagem, com a palavra. Ou seja, tudo que é excesso, tudo que não precisa, tudo que você acha que dá para cortar e que não vai fazer diferença na história, pode ser cortado. Por isso você pode escrever um conto, sei lá, de 5 palavras, até as 100 palavras que eu pedi para vocês, o mini-conto, né? O limite é 100 palavras. Mas, mesmo se vocês mandarem um conto com 100 palavras ou 90 palavras, é possível que eu, ao ler, ainda, olha, isso aqui dá para cortar, isso dá para tirar, isso não precisa. Justamente por quê? Porque esse é um tipo de narrativa que você tem que entregar ao leitor o cerne, sabe? A parte rígida dela. Todas os enfeites, né? Todos os frufrus, as coisinhas que você coloca, podem sair. Porque é um tipo de narrativa que você entrega ao leitor apenas a essência, o que interessa. Aqui eu não estou pedindo para vocês escreverem piadas, mas vocês podem pensar na piada. Certo? Porque qual é a piada boa? É aquela que o sujeito vem e te conta e ela é rápida, ela te pega, ela te surpreende, certo? Porque ele não enrolou, porque ele não desviou o caminho, porque ele não descreveu coisa demais, ele foi no ponto e ao final você ri da surpresa. A narrativa curta, o mini-conto, tem muito disso. É um pensamento muito... De contar uma história para surpreender o leitor. Seja fazer ele chorar, seja ele fazer rir, seja ele se incomodar, ficar feliz, enfim, os sentimentos aí, você decide quais sentimentos você quer provocar ao leitor. Mas esse sentimento será provocado com o uso que você faz da linguagem e com a surpresa que você causa. Né? É diferente de uma narrativa mais longa em que você vai informando coisas ao leitor, vai compondo o mundo da história para o leitor e o leitor vai entrando aos poucos nesse mundo. No miniconto é a ideia do soco, né? A ideia da coisa que pega o leitor muito de repente. Então pense em coisas como topada, né? Você está andando bonitinha e dá uma topada na rua. O miniconto é essa topada, né? É o que te tirou do eixo, né? É um encontro inusitado que você nem estava esperando, uma gafe, um mico. Então todos esses motes assim são temas para a história, certo? São elementos que podem contar essas micro-histórias.
Para finalizar, então, a parte da atividade ela vai seguir esse modelo que a gente vem praticando até agora. Vocês terão um tempo para escrever a história, vão postar no Moodle, eu vou ler, vou fazer comentários e na sexta-feira a gente se encontra e lê as histórias e ouve e faz aquele sarau e faz mais alguns comentários lá, certo? Então, essa é uma trilha, é a última trilha que a gente vai trabalhar com textos, né? A próxima nós já vamos pensar a questão de montar a antologia, mas pensem nessa narrativa com essas características então. Personagem, acontecimento, muito importante que aconteça algo, que tenha um personagem, que tenha um tempo e um espaço, e que o narrador seja em primeira ou em terceira pessoa, aí vocês escolhem o que acharem melhor. É isso. Qualquer dúvida, qualquer questão, consultem os tutores, me consultem, coloquem as dúvidas no fórum de dúvidas no Moodle, que a gente vai conversando. Muito obrigado.